Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a doutora Paula Ângel, especialista em nutrologia de cães e gatos, tá? Pós-graduanda em cannabis medicinal. Hoje eu vim trazer para vocês um estadiamento, um assunto bem legal, tá? Estadiamento de doença renal em cães, ok? Quando a gente pega um paciente azotêmico, ou seja, com a ureia e a creatinina alta, eu tenho um paciente insuficiente renal, tá? Quando a gente tem esse quadro, pelo menos 80% da função do rim, que é filtrar o sangue, não está funcionando. Ai, Paula, mas o que tem a ver o estadiamento da doença renal com nutrição? Gente, pra gente entrar com uma dieta certa, eu preciso ter estadiamento, porque são diferentes níveis de proteína, diferentes níveis de gordura, dependendo do grau do paciente, tá? Esse estadiamento é feito como? Com pressão arterial sistólica, SDMA, ureia, creatinina e a relação creatinina-proteína urinária, tá? O que cada um desses quer dizer? O SDMA, ele vai dizer pra gente, ele consegue detectar essa doença renal até um tempo antes, né, de ela acontecer, e diz pra gente o grau que tá. A pressão, geralmente quando a gente tem uma insuficiência renal, a gente tem um aumento de pressão arterial sistólica, que também a gente precisa controlar, porque o aumento de pressão faz piorar a função renal. Ok. A relação proteína-creatinina urinária diz pra gente se tem proteína na urina, tá? Se tiver proteinúria, também precisamos controlá-la, tá? Pensa que a proteína é uma molécula grande, então não é para ela ficar saindo na urina, tá? Ela só sai porque realmente os néfrons, que são as unidades funcionais dos rins, não estão conseguindo trabalhar, não estão conseguindo filtrar esse sangue. Pois bem, temos diagnosticado uma insuficiência renal, tá? Seja ela aguda, seja ela crônica, já com acompanhamento de anemia, tá? Porque tem uma célula, uma glândula funcional perto do rim que produz eritropoetina, que é precursora da célula vermelha, tá? Então, automaticamente, um rim estando danificado, essa função também acontece no corpo de um animal entrar em estado de anemia, tá? Com hematócrito baixo. Então, vamos diferenciar se é uma insuficiência renal aguda, ou seja, sem anemia, ou uma insuficiência renal crônica, com anemia, tá? Identificando isso, nós vamos colocar nosso paciente na tabela da IRIS, que é onde a gente faz o estadiamento. Tá? Então, quando a gente tem um paciente que não tem tantos sintomas, tem só o sintoma no ultrassom, daquela disfunção, né, córtico-medular, a gente sempre caracteriza como paciente 1, tá? Agora, a gente já tem um quadro azotêmico, né, como eu falei antes, creatinina alta, uma pressão, mas o paciente tá estável, tá caminhando, a gente pode até classificar no 2, tá? Paciente bem crítico, geralmente é do 3 até o 4, tá? Então, o que eu faço? Paula, você tem um paciente de insuficiente renal, grau 1, tá? Sem azotemia, só uma leve, a gente vê uma alteração no ultrassom. Eu passo pra ração sênior, tá? Com menos fósforo, mais potássio, eu passo pra ração sênior, ok? Eu tenho um paciente já renal estadiado em 2, pela IRIS. Gente, a partir do 2 para cão, a gente já vai para ração renal. Qual que é a diferença, ou alimentação natural própria para paciente com insuficiência renal? Qual que é a diferença de uma ração renal para uma ração comum, tá? Lembra que eu falei do quadro esotêmico de ureia e creatinina? Então, a ureia e creatinina, elas só sobem porque elas são ao resultado da degradação da amônia, tá? E a amônia vem porque você tem proteína na dieta. Então, essas dietas, geralmente, elas costumam ter umas proteínas mais baixas, tá?
Proteínas de alto valor, então assim, o animal absorve bem, tá? Costumam ter uma gordura moderada e um carboidrato moderado, tá? Mas onde a gente vai com baixo fósforo, tá? Onde a gente vai se fixar é na proteína, tá? Então, geralmente, pacientes que comem alimentação natural com insuficiência renal, eles comem à base de alimentos com baixo fósforo, tá? Um deles que é muito bom, que eu uso muito, é a língua de boi, tá? A língua de boi eu uso bastante. Mas é basicamente isso, gente. A gente precisa estadiar. Não existe a gente entrar com a nutrição sem estadiamento. Ok? Se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui. É um prazer sempre recebê-los. Espero a gente poder estar contribuindo um pouquinho, tanto para a sua vida tutor, né, quanto para a sua vida vet, que tem algumas dúvidas em relação a isso. Ok? Lembrando, gente, que a gente falou no nosso vídeo em cães. Gatos é totalmente diferente. Eu venho a semana que vem com gatos.